Boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus e dizer como é bom estarmos juntos novamente para estudarmos a Bíblia. Hoje eu quero começar a estudar um livro que para muitos é um livro de mistérios. É o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. É claro que não dá para a gente estudar todo o livro, não dá para estudar cada detalhe em particular, mas queremos fazer um tempo de reflexão devocional baseado nesse livro. Vamos lá, hoje nós vamos começar a ler o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Vamos ler apenas 3 versículos, os 3 primeiros versículos de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3. A minha versão é a Nova Tradução na linguagem de hoje. E se você tiver a sua Bíblia, eu convido você para abrir e ler conosco. Leiamos. Nesse livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito nesse livro, pois está perto o tempo em que todas as coisas acontecerão. Amém? Então, veja, para a introdução ao nosso estudo, Apocalipse significa revelação. Sim, o livro se chama Apocalipse. O Apocalipse de João poderia ser chamado de revelação de Deus a João, mas só para dizer o que significa esse nome. João era um apóstolo, ou seja, até onde nós sabemos, até onde nós temos conhecimento do estudo histórico, João foi o último apóstolo a morrer. No tempo que Jesus chamou os seus discípulos e logo depois se tornaram apóstolos, João estava começando a sua juventude. Alguns autores chegam a dizer que ele tinha por volta dos seus 17 anos, outros chegam a dizer que tinha 18, 19 anos, mas João era bem jovem e por isso ele talvez foi o último apóstolo a morrer. Era mais ou menos o ano 100 da era cristã, quando esse livro foi escrito, quando João teve essa revelação de Jesus. O livro diz que nesse livro estão escritas as coisas que Jesus revelou. Ou seja, João relata aquilo que Jesus disse e mostrou a ele. João estava preso numa ilha presídio chamada Patmos, Ilha de Patmos. E ali havia um presídio e pessoas que eram perseguidas também por causa de questões religiosas ficavam presas, detidas por terem sido condenadas. E quando alguém era condenado por perseguição religiosa, veja, o que caía sobre a condenação dessas pessoas é que eles eram inimigos do Estado. Mas por que eram inimigos do Estado? Porque o Império Romano era uma nação politeísta, adoravam diversas divindades. E cristãos eram monoteístas, adoravam um único Deus. E veja que dentro do Império Romano, os imperadores, já no primeiro século da era cristã, passaram a se considerar deuses, divindades. E cristãos não se ajoelhavam, não adoravam esses imperadores. Por isso eles eram perseguidos por serem considerados conspiradores contra o império. E sempre haviam aqueles líderes de outras religiões que faziam parte do governo e que também não aceitavam os cristãos e por isso os denunciavam ao imperador dizendo que eram pessoas subversivas.
Então veja, quando um determinado imperador proclamava adoração à sua imagem e cristãos não iam, eles eram considerados inimigos do Estado, do próprio imperador. E por isso então João, sendo ele cristão e por consequência monoteísta e não adorava imperadores, ele foi considerado um criminoso do Estado e foi mandado para a ilha de Patmos. Era onde, diga-se de passagem, ficavam os piores prisioneiros, criminosos do império nessa época. Quem governava nessa época era Domiciano, imperador Domiciano. Bom, a quem João destinou esses escritos? Em especial, as 7 igrejas que estavam na Ásia. Nós iremos dizer o nome dessas igrejas de acordo com os estudos que fomos fazendo. Eu quero falar um pouco sobre cada uma delas. Haviam 7 igrejas que estavam na região da Ásia e eram consideradas regiões muito estratégicas, porque o que chegava a essas igrejas também chegavam às outras, porque elas iam disseminando o ensino bíblico cristão. O livro de Apocalipse, só para a gente começar a entrar no estudo, ele foi escrito por códigos. Por que ele era escrito por códigos? Veja, todo escrito que era feito, que saía de dentro do presídio, ele era lido pelos soldados, pelos carcereiros, pelos que tomavam conta dos prisioneiros. E aí, se João relatasse exatamente os ensinos cristãos que ele havia recebido por revelação, eles seriam interceptados por esses soldados romanos e não chegariam aos seus destinos. Por isso, João, quando escreve, ele escreve muita coisa em forma de códigos. Muitas coisas que estão no livro de Apocalipse, algumas coisas já aconteceram. Outras coisas João estava prevendo para o seu tempo. Outras coisas para o tempo futuro, para momentos que antecederiam a volta de Cristo. Então, assim, o livro de Apocalipse foi escrito. Bom, vamos lá ao texto que nós lemos. Nesse livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Então, esse ponto nós já tocamos. Jesus revelou a João o que ele escreveu aqui no livro de Apocalipse. Outro detalhe, Deus lhe deu essa revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Como eu disse, haviam coisas para aquele momento e haviam coisas que ainda iriam acontecer. Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse dessas coisas. Há muitos momentos na Bíblia que nós vamos ver João, o apóstolo, conversando, tratando do que ele vê com anjos. João contou tudo o que viu. Então, aquilo que João viu a respeito do que está no livro, foi tudo que ele viu, ele está contando aqui. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus, a verdade revelada por Jesus. E aí vem a advertência, a primeira advertência que João faz. Feliz quem lê esse livro. Pense no tempo de perseguição. Alguém poder ler o que Jesus estava revelando era muito feliz. Aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética, porque vem de Deus, e obedecem ao que está escrito no livro, são felizes, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Ele fala para aquele tempo, para o tempo próximo, e ele pode estar falando para nós hoje muitas coisas que vão acontecer. Eu só vou ler o versículo 4 para endossar a palavra introdutória que eu disse. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono. Amém, querido? Vamos orar? Senhor, como é bom conhecer a Tua palavra, saber o que o Senhor revelou. Ó Deus, abrir esse livro e poder conhecer a Tua revelação.
Muito obrigado, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por essa noite. Agradecemos pela saúde, pela paz, pela família, ó Deus, pelo sustento, pelo teto. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Aqui eu quero entregar, Senhor, mais uma vez a nossa vida, o nosso coração em Tuas mãos. Ó Deus, ajuda-nos a conhecer-Te mais, confiar em Ti, ter fé de que o Senhor vai prover todas as coisas. Eu quero entregar a nossa nação em Tuas mãos, o Brasil. Quero entregar a nossa pátria, nossos irmãos, nossos amigos, nossos queridos, Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa nação e livra-nos da enfermidade, Pai. Livra-nos da mentira. Livra-nos daquilo que o ser humano esconde, tenta esconder. Livra-nos da perversão. Livra-nos da injustiça, Pai. E dá-nos a Tua paz, o Teu perdão. No nome santo de Jesus, nosso Senhor, nós a Te oramos e agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Deus nos abençoe, uma boa noite e um beijo no seu coração.